sem querer romper com as estruturas do delito trazidas pelo finalismo, o funcionalismo ele nos traz uma nova visão. Na verdade, o que o funcionalismo quer dizer é que nós temos uma missão à frente. E qual é a visão? A visão é estabelecer justamente qual é a função do direito penal. Então, qual é a verdadeira razão de ser do direito penal? E nessa tentativa de explicar qual a razão de ser do direito penal, é que nós vamos encontrar entre as correntes funcionalistas substanciais diferenças. Não existe um só funcionalismo. Existem correntes funcionalistas que nos trarão diferentes visões do direito penal. Então, nós poderíamos destacar as duas principais, né? As duas principais. A formulada pela a orientação que nós denominamos moderada, teleológica, defendida por Klaus Roxin, e a radical, sistêmica, que é de Günther Jacobs. Na verdade, ela é um funcionalismo sociológico. Nós podemos dizer que Günther Jacobs ele nos remete a um funcionalismo sociológico, ok? Ele vai buscar na teoria dos sistemas a sua explicação. Vamos lá. Então, o que diz o funcionalismo moderado, teleológico de Klaus Roxin? Tá? É o funcionalismo moderado da Escola de Munique. E nesse funcionalismo moderado, o que se quer dizer é o seguinte: o direito penal é instrumento que somente deve ser usado em última hipótese. Então, afirma a característica de subsidiariedade do direito penal, e ele só deve ser usado quando ele se faz necessário para a tutela de bens jurídicos. Então, o funcionalismo teleológico de Roxin, moderado de Roxin, o funcionalismo da Escola de Munique, ele verifica o seguinte: o direito penal tem a missão de reafirmar e proteger os valores da ordem jurídica. Essa é a missão do direito penal. Proteger bens jurídicos que são essenciais à convivência em sociedade. Já Günther Jacobs pensa diferente. Para o funcionalismo sistêmico, estratégico, radical, o funcionalismo da Escola de Bonn, defendido por Günther Jacobs, que tem nele o seu principal expoente, qual é o ponto de partida dele? É o seguinte: o direito penal existe para reafirmar a norma, ou seja, a missão precípua do direito penal é a reafirmação da norma, tá ok? Ele vai pegar na teoria dos sistemas, ele vai verificar que a sociedade é um sistema autopoético, ou seja, um sistema que gera condições de existência para si mesmo. Ele é um sistema que gera condições de existência para si próprio. Ele busca a preservação da sua coerência. Então, a missão do direito penal é reafirmar a necessidade de cumprir a norma para manter esse sistema. Veja você que o que se quer aqui não é, diferentemente daquilo que é proposto por Roxin, que defende a preservação de bens jurídicos, o direito penal serve para a proteção de bens jurídicos, e Jacobs vai dizer que o direito penal serve para estabilizar a norma. É preciso que se tenha uma coerência e que se tenha um respeito pela norma. Então, a aplicação das sanções penais, por exemplo, tem por objetivo gerar a confiança da população na vigência da norma que foi violada. Então, existe uma norma, ela foi violada, o direito penal está aqui para lembrar à sociedade a necessidade de cumprir essa norma violada. Veja você, então, porque só assim o sistema continuará vigente e preservado e estável. Senão, não teremos um sistema estável. Então, são duas visões bem diferentes dessas duas correntes funcionalistas.
Tá ok? Então, o funcionalismo sistêmico de Ginter e Jacobs, ele poderia nos levar às seguintes conclusões, tá ok? O sistema jurídico penal, ele se forma em torno da norma, principalmente. Não importa se a norma é justa ou injusta, importa que a norma funcione. O direito não é um sistema, um instrumento de afirmação do indivíduo, mas da sociedade, representada pelo Estado. Então, o direito não serve para informar o indivíduo, mas a sociedade. E, por fim, a preocupação do funcionalismo sistêmico não é o bem jurídico, mas sim a preservação do sistema. Ok? Então, essas diferenças podem ser perfeitamente cobradas de vocês em provas e é importante que vocês saibam, ok? Nós também poderíamos citar outras teorias que são teorias que podem ser cobradas e já foram cobradas em provas, como, por exemplo, a teoria da ação significativa, a teoria jurídico-penal, o modelo negativo de ação, o modelo pessoal de ação, que propõe aí uma nova visão de conduta. Essas teorias, elas não são muito cobradas, mas seria bom que vocês conhecessem, pelo menos, né, aquilo que elas querem dizer como principal. Qual é a ideia principal, ok? Creio que mais importante de tudo, as teorias que são mais importantes, nós aqui exploramos mais. Mas eu preciso que vocês também tenham essas teorias, porque tenho medo que elas sejam cobradas. E se forem cobradas, vocês nunca terem ouvido delas falar. Isso não é bacana. Então, vamos lá. Anotem aí. A teoria da ação significativa, tá? Para a teoria da ação significativa, a conduta é uma interpretação que pode ser dada ao comportamento humano segundo os distintos grupos sociais. Então, o que é a conduta de matar? É aquilo, o que é a conduta de subtrair? O que é a conduta, nos termos da teoria da ação significativa? Bem, é a conduta, é a interpretação que se dá daquela conduta por aquele grupo social. E diferentes grupos sociais podem interpretar aquela conduta de forma completamente diferente. Por isso, a teoria da ação significativa, ela parte da ideia de que não se poderia construir um conceito geral de ação, como proposto, por exemplo, pelas bases ontológicas do finalismo. Tá ok? A teoria do modelo negativo de ação, olha só, para a teoria do modelo negativo de ação é a não evitação é a evitável não evitação do resultado danoso. Tá? Então, só haveria conduta quando fosse evitável o resultado danoso. Então, a conduta é a não evitação evitável do comportamento danoso. Tá? Evitável não evitação do comportamento danoso. Joia? O modelo negativo de ação, você veja, esses modelos são modelos que não trazem, embora a ação significativa no Brasil, ela tenha crescido muito por força da obra do professor César Busato, né? Então, muitas vezes as pessoas, quando leem o livro do professor César, não conseguem entender a forma com que o professor César traz o livro, justamente porque nós não estamos acostumados à sistemática por ele proposta. Ele é o maior divulgador do modelo de ação significativa entre nós, tá ok? Também temos o modelo pessoal de ação. O que quer dizer um modelo pessoal de ação? Pelo modelo pessoal de ação, se define a ação como a manifestação da personalidade. A ação seria a manifestação da personalidade, a manifestação psíquico-espiritual do homem. Tá ok? Bem, para nós, como vimos, foi adotado um modelo finalista. Modelo finalista, que é muito importante que nós aqui afirmemos que não é um modelo pronto, aliás, não é um modelo pronto, não, é um modelo pronto, mas que não está livre de críticas. E lembrar que talvez o futuro dele seja a incorporação das ideias funcionalistas, mas ainda assim com muita dificuldade, porque, como vimos, o funcionalismo não é um só, tá ok? Então, vamos lá. Agora, já que nós vamos partir do conceito
de conduta proposto pelo finalismo, a ação é o comportamento humano consciente e voluntário, finalisticamente dirigido. Então, peraí. Se a ação é o comportamento humano, só se pode falar de conduta quando se tem uma ação ou uma omissão humana. Conduta é ação ou omissão humana, definição de conduta para o finalismo. Conduta é ação ou omissão humana, consciente, voluntária, finalisticamente dirigida a uma finalidade. Então, vamos lá. Se eu falo que conduta é ação ou omissão humana, então, para haver conduta, deverá haver um comportamento humano. Mas e aí? Como é que nós explicaríamos a possibilidade entre nós de pessoa jurídica praticar crime ambiental? Bem, primeiro vamos lá. Com relação à pessoa jurídica, a nossa legislação adotou a teoria da ficção. Pela teoria da ficção, sendo a pessoa jurídica uma ficção, ela não pode ser sujeito de crime, ela não pode ser sujeito ativo, de crime, ela não pode praticar crime, porque é uma ficção. Quem pratica crime são os seus representantes, são as pessoas que deliberam em seu favor, não a própria pessoa jurídica. Mas, entre nós, se a teoria da ficção ela é a regra, excepcionalmente usamos a teoria organicista, a teoria que vai dizer que a pessoa jurídica pode sim praticar um crime. E isso é adotado entre nós de forma excepcional com relação aos denominados crimes ambientais, né? Então, na verdade, os crimes ambientais, nele nós vamos usar a teoria organicista, que tem a pessoa jurídica como ente real e que, portanto, pode ser sujeito ativo de crime ambiental. Isso por força de um permissivo constitucional. Só que as questões elas não param por aqui, tá? Então, excepcionalmente, foi adotada a teoria da realidade ou teoria organicista para a pessoa jurídica, excepcionalmente para os crimes ambientais. Veja aqui, é importante que se diga que existem aqueles que sustentam que poderiam também as pessoas jurídicas, por permissivo constitucional, ser sujeito ativo dos denominados crimes ambientais entre nós. Crimes ambientais é óbvio, elas já são, perdoem. Há quem sustente que as pessoas jurídicas também poderiam ser consideradas sujeitos ativos dos denominados crimes contra a economia popular, né, contra a ordem econômica, por força de uma suposta previsão nesse sentido, ou um suposto permissivo constitucional nesse sentido, lá no artigo 173, parágrafo 5º da nossa Constituição. Porém, ainda que, isso agora não importa se eu concordo, se eu discordo, isso não é importante, mas o certo é que, diferente do que ocorre com os crimes ambientais, em que há previsão da pessoa jurídica como sujeito ativo de crime ambiental, inclusive na lei própria dos crimes ambientais, né, e com toda a disciplina e regulamentação dessa responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, certo é que não existe nada nesse sentido com relação aos crimes contra a ordem econômica. Não há, com relação aos crimes contra a ordem econômica, nenhuma lei que venha a dizer, que venha a afirmar a possibilidade da pessoa jurídica ser sujeito ativo, ok? Então, não há previsão entre nós. A única previsão que existe entre nós é a dos crimes ambientais. Importantíssimo dizer que, com relação aos crimes ambientais, existe ainda um questionamento, e é muito importante que se fale sobre isso. Isso nunca foi explorado numa prova. Tá? Isso pode ser explorado numa prova. Aqui no Rio, por exemplo, né, eu estou falando aqui no Rio porque é de onde eu estou gravando a aula, né? Mas o Ministério Público aqui do Rio, eu sempre esperei essa questão. E vou dizer para você por que eu sempre esperei essa questão, porque o nosso antigo examinador, o meu amigo Alexandre Jopper, ele fala isso no livro dele. Então, a questão da pessoa jurídica, qualquer pessoa jurídica, será que qualquer pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime
ambiental, porque não tenhamos dúvida, há consagração da responsabilidade penal da pessoa jurídica para crime ambiental. Mas será que qualquer pessoa jurídica poderia ser considerada sujeito ativo de crime ambiental? Bem, a resposta para o Joper é não. O Joper fala que não. O Joper, ele cita um artigo que foi escrito pelo Krebs desculpa, acho que foi no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, isso já há algum tempo, que quando foi um artigo sobre justamente a capacidade penal da pessoa jurídica. E ele sustenta que nós temos que fazer uma divisão. Pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito, pessoas jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas de direito público. As pessoas jurídicas de direito privado, não tenhamos a menor dúvida. Agora, e com relação às pessoas jurídicas de direito público? Ele propõe que nós façamos uma divisão. As pessoas jurídicas de direito público interno e as pessoas jurídicas de direito público externo. E ele defende que não tem o menor sentido, como eu considero correto também, a responsabilidade penal da pessoa jurídica de direito público interno. A pessoa jurídica de direito público interno é o próprio Estado. Então, como poderia o Estado praticar crime contra ele mesmo? Seria um movimento autofágico. Seria o Estado sujeito ativo e passivo de um crime. Então, não teria muito sentido o reconhecimento da pessoa jurídica de direito público interno como sendo sujeito ativo de crime ambiental. Esse posicionamento, ele é uníssono? Não, ele não é uníssono. Porque, por exemplo, nós temos o Nutt dizendo que, o professor Nutt dizendo que qualquer pessoa jurídica pode ser, inclusive de direito público interno, pode, sem fazer diferença, né? Pode ser sujeito ativo de crime ambiental. Tá ok? Então, a dúvida com relação à pessoa jurídica de direito público interno é essa. Para uma corrente, não pode ser sujeito ativo de crime ambiental. Segunda corrente, pode ser sujeito ativo de crime ambiental porque a lei não faz distinção. Você poderia me perguntar, poxa, Claudinha, mas e que aquelas pessoas que acham que a pessoa jurídica de direito público interno não pode ser sujeito ativo de crime? Então, o Estado, por exemplo, não. Por exemplo, o próprio Estado do Rio de Janeiro, através dos seus governantes, viesse a praticar um crime ambiental, ficaria sem responsabilidade? Cuidado. Ninguém disse que esse crime ficará impune. Ninguém disse aqui, quando se defende que a pessoa jurídica de direito público interno não pode ser sujeito ativo de crime ambiental, ninguém está dizendo que essas práticas lesivas e criminosas devam ficar impunes. O que se está dizendo na primeira corrente é que não é a pessoa jurídica de direito público interno que pode ser responsabilizada, mas sim o representante legal. Então, eu posso responsabilizar o presidente da República, o ministro do Estado, o secretário, o prefeito municipal, o governador. Eu só não posso responsabilizar a pessoa jurídica de direito público interno, ok? Agora, com relação às outras pessoas jurídicas, isso para quem pensa que a pessoa jurídica de direito público interno não pode figurar como sujeito ativo de crime ambiental, por favor. Agora, é importante também sabermos que, com relação à pessoa jurídica, quando ela figura como sujeito ativo de crime, se propõe a denominada teoria da dupla imputação. E o que significa essa teoria da dupla imputação? Essa teoria da dupla imputação, ela vem consagrada no artigo 3º, parágrafo único da Lei 9.605 de 1998, a nossa Lei dos Crimes Ambientais. O que diz esse artigo 3º? Esse artigo vai dizer que, no caso da pessoa jurídica ser responsabilizada pela prática de crime, e evidentemente que só vai poder ser responsabilizada na prática de crimes ambientais que tiverem sido levados a efeito em seu favor, óbvio, crimes dos quais a própria pessoa jurídica tenha se beneficiado, né? Então, ela vai poder figurar, mas isso não exclui a possibilidade da pessoa física, seu representante, também responder pelo crime. Então, aqui serão responsabilizados pessoa jurídica e pessoa física. Isso é a chamada dupla imputação, mas é importantíssimo se diga o seguinte: a lei, no artigo 3º, parágrafo único, ela possibilita a dupla imputação. A lei, ela não está dizendo que tenha que ser estabelecida a dupla imputação. O fato da lei possibilitar a dupla imputação
não significa, em absoluto, que ela esteja impondo a dupla imputação. O que eu quero com isso dizer? Quero com isso dizer que não é porque a lei permite, escute porque isso é importante, não é porque a lei permite que se responsabilize pessoa jurídica e pessoa física, que quando a pessoa jurídica for condenada, a pessoa física também tenha que ser. Ou seja, é perfeitamente possível que nós tenhamos responsabilização penal da pessoa física e não tenhamos da jurídica. Quando, Cláudio? Quando, por exemplo, se verificar que houve um crime ambiental praticado em seu desfavor, não em seu favor. Ela não se beneficiou em nada. Somente aqueles que deliberaram se beneficiaram, porque a pessoa jurídica em si não se beneficiou em nada. E 2, é perfeitamente possível que eu tenha a responsabilização penal da pessoa jurídica, porque se reconheceu um crime ambiental praticado em seu favor, e o seu representante legal seja absolvido. Mas, Claudinha, como assim? Simplesmente porque pode ser que naquele caso concreto não se consiga comprovar que aquele agente público, aquele representante atuou dolosa ou culposamente na hipótese da lei reconhecer a possibilidade do crime culposo. Ou seja, pode-se perfeitamente estar diante de uma situação em que, pela estrutura cada vez mais complexa das empresas, pode-se perfeitamente chegar à conclusão de que não há provas, não há suficiente prova de que aquela pessoa tenha contribuído para a prática do delito. Repito, notadamente por força das cada vez mais complexas estruturações das empresas. Então, por exemplo, já aconteceu uma hipótese em que o presidente da Petrobras ele foi denunciado pela prática de um crime ambiental, assim como a Petrobras foi denunciada pela prática de um crime ambiental. A pessoa jurídica foi condenada e ele foi absolvido. E por que ele foi absolvido? Porque não havia, naquele caso concreto, nenhuma comprovação de que ele efetivamente teria participado daquele delito. Certo? Né? Então, é complicado. Por isso, repito, a lei permite a dupla imputação, a lei não impõe, em absoluto, a dupla imputação. Bem, então, continuando aqui no conceito, vamos lá. Conduta é ação ou omissão humana. Então, peraí, ela pode ser uma conduta positiva e pode ser uma omissão. Então, eu posso ter a conduta positiva através de uma ação e a conduta negativa através de uma omissão. Então, ação ou omissão humana consciente. Peraí, para eu ter conduta, eu tenho que ter comportamento consciente. Então, meu caro, minha linda, todas as vezes em que vocês estiverem diante de condutas praticadas, ou melhor, ações levadas a efeito em estado de inconsciência, não existe conduta penal. Porque para haver conduta, para o direito penal, é preciso que a ação ou omissão humana seja consciente. Tá? Então, sem consciência não há conduta. Exemplo, imaginemos uma hipótese em que uma pessoa, durante uma crise de sonambulismo, esfaqueie alguém e mate. Eu posso dizer que não houve conduta por ausência de consciência. Se não há conduta, não há fato típico. Porque nós vimos, o fato típico é composto por 4 elementos. A conduta, o resultado, o nexo causal, a atipicidade. Então, se não há conduta, não há fato típico. Se não há fato típico, não há crime. Da hipótese, então, de uma pessoa, durante uma crise de sonambulismo, matar a outra, nós podemos afirmar não haver fato típico. A conduta é atípica, ok? E ela não apenas deve ser consciente, ela também deve ser voluntária, porque existem condutas voluntárias, condutas conscientes, que não são voluntárias. E você poderia me perguntar, não entendi, Claudinha, como pode uma conduta consciente não ser voluntária? Muito simples, muito fácil. Você, por favor, imagine a hipótese de uma coação.
Vamos lá, deixa-me pegar aqui rapidinho. Vamos lembrar aqui a hipótese da coação. Vamos lá? Coação. A coação, como se estuda, e vocês certamente sabem disso, a coação é física ou moral. Então, na coação física, existe emprego de força física contra alguém. Coação pode ser física, pode ser moral. A coação física, ela pode ser, a seu turno, resistível ou irresistível. Achei aqui minha canetinha. E a coação moral, ela também pode ser resistível ou irresistível. Ok? Vamos lá. Qual é a importância da coação física resistível para o direito penal? Zero. Não tem nenhuma importância para o direito penal. Alguém, mas ele empreendeu uma força física contra mim. Por isso que eu atingi José. É verdade? É? Como assim? Mas não era resistível? Você não podia resistir? E você deixou? Ele... Não, mas ele empurrou meu braço. Mas você não podia ter resistido? Você não podia ter tirado o braço dele para lá? Podia. Tirou, filho? Não. Então, não tem nenhuma significância para o direito penal. Você praticou a conduta. Agora, vamos lá. E se a coação física for irresistível? Aí, meu amigo, não há conduta. Por ausência de vontade. Imaginemos, então, a seguinte situação. Uma pessoa exerce uma força física contra mim, uma força física irresistível. Cara, eu não queria não, gente. Aquilo ali foi daquela pessoa, eu não queria. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Eu não queria, gente. Mas olha só, a pessoa é infinitamente mais forte que eu não pude. A pessoa trouxe meu braço na direção da vítima, e eu não queria jamais que meu braço atingisse a vítima, mas a força física dela era muito maior que a minha, e ela, portanto, levou o meu braço até a vítima, e eu, pá, acabei atingindo a vítima. Eu te pergunto, existe conduta consciente? Existe ação consciente? Sim, eu estou consciente de tudo. Mas a vontade? Não há vontade. A vontade não era minha. A vontade era daquele que empreendeu a força física contra mim. Então, meu amigo, não há conduta minha. A conduta é daquela pessoa que empreendeu a força física contra mim. Veja que isso não é uma hipótese, aquela pessoa é autora do crime. Agora, ela é autora imediata daquele crime. Direta. Não tem aqui autoria imediata, não. É imediata. Ela me usou como um pedaço de madeira, como uma arma de fogo, como um pedaço de ferro, como uma tesoura. Ela me usou como instrumento para atingir a vítima. E ela é autora imediata. Ela não é autora imediata. Lembra, o autor imediato se utiliza de alguém que atua sem culpabilidade ou em erro. Não é o caso aqui. Aqui ela se utilizou de alguém que atua sem conduta. Tá ok? Então, não há conduta do instrumento. Eu fui um instrumento e eu não tinha conduta. A conduta daquela pessoa. Então, é autora imediata, direta. Então, a falta de vontade exclui a conduta. Exclui o fato típico. Não confunda isso com coação moral. Porque se a coação física ela mexe com a questão da força física, a coação moral ela mexe com isso aqui. A atuação é moral. É colocar medo. É colocar desespero no outro. E aí a coação moral ela pode ser resistível, e se for resistível, haverá uma mera circunstância
atenuante genérica. E se for irresistível, haverá o quê? Bem, se for uma mera equação moral resistível, ela é também meramente uma circunstância atenuante genérica. Mas se ela for uma equação irresistível, uma equação a que a pessoa não poderia resistir, o que eu vou ter aqui é uma exclusão de... Opa, desculpem, tá? Culpabilidade. Por inexigibilidade de uma conduta diversa. Então, preste atenção para o meu exemplo. Uma coisa é eu realizar algo que eu nunca quis realizar. Não há vontade. Na coação física irresistível não há vontade. Outra coisa é eu realizar algo que eu optei por realizar, eu quis, portanto, realizar, porque eu não tinha outra saída. Ninguém poderia de mim exigir uma conduta diversa. Então, preste atenção. Quando alguém diz assim para mim, Cláudia, você... Nunca ninguém disse, tá? Pelo amor de Deus, nem nunca dirá. Mas se alguém disser assim para mim, Cláudia, você vai destruir esse procedimento, você vai destruir essas provas que você tem aí, senão eu extermino tua família. Meu amigo, se eu destruir aquilo, eu destruir com consciência e vontade, porque foi a minha vontade que me fez optar entre destruir aqueles documentos ou então ver a minha família destroçada. Agora, eu te pergunto, a minha vontade foi livremente formada? Em absoluto. A minha vontade não foi livremente formada. Então, não confunda conduta livre, não confunda conduta voluntária com vontade livremente formada. Na coação física não há vontade. Na coação moral irresistível, há vontade que não foi livremente formada, porque foi fruto de uma coação. Nela, o coagido, ele atua em inexigibilidade de conduta diversa. Ele está isento de pena porque não há culpabilidade para ele. Mas o coator, agora sim, ele é autor mediato, porque se utilizou de alguém que, embora atuando voluntariamente, atua sem culpabilidade.